Agora, nós iniciamos nosso exame físico. O primeiro passo, normalmente, é a determinação da condição geral da ave. Nós já estávamos, durante a coleta do histórico clínico e durante a inspeção à distância, observando alguns aspectos físicos e comportamentais desse animal. Então, no momento da contenção, no momento da manipulação da ave, nós podemos também já perceber algumas condições que essa ave possa estar apresentando. Então, já no momento da manipulação, a primeira coisa que a gente preza, como nós já falamos anteriormente, é a manipulação gentil desses pacientes. Então, a gente vai minimizar o nível de estresse deles no cativeiro através de uma manipulação menos traumática. Se o animal for dócil, nós vamos manipulá-lo de uma forma diferente dos animais que são menos domesticados ou que sejam agressivos. Então, o tempo todo que nós estivermos avaliando, manipulando o paciente, nós vamos estar observando comportamento, vamos estar observando o aspecto das penas, vamos observar contorno corporal, vamos palpar as regiões do animal que nós estamos focando. Então, durante todo o tempo, nós precisamos estar atentos a características gerais, referentes ao tegumento, na forma de pele e penas, né, e de algumas estruturas anexas, assim como o contorno corporal. Se esse animal que a gente está manipulando for um animal dócil, nós vamos iniciar o exame físico com a pesagem. Porque vai ser um animal que vai empoleirar com facilidade no nosso puleiro móvel e nós podemos conduzir o puleiro até uma balança, a nossa balança de precisão. Nesse momento, a gente tara a balança com o puleiro e com o animal no dedo, a gente conduz ele até o puleiro que já está posicionado na balança. Então, a pesagem de animais dóceis ela é muito simples. No caso de animais que são agressivos, que não são domesticados, nós vamos utilizar outras estratégias, mas a pesagem deles não vai ser nesse momento. Nós vamos esperar o momento de liberar a ave da contenção para que a gente possa pesá-la. A gente não vai contê-la só para pesagem. E nós vamos utilizar, no caso das aves pequenas, uma caixa plástica leve para colocar essa caixa sobre a balança. E aí a gente tara a balança para que ela zere, né, desconte o peso da caixa. E aí nós colocamos a ave dentro da caixa e pesamos o animal. Essa é a forma mais adequada de pesar animais pequenos e animais que são muito agressivos, que não empoleiram sozinhos, que fogem, e a gente evita os escapes. Então, no caso de uma ave que não seja mansa, nós vamos iniciar o nosso exame físico, como a ave já está contida, nós vamos iniciar pela auscultação cardíaca e pulmonar. Por que esse é o primeiro passo do exame físico nas aves? Porque esse tipo de parâmetro ele é muito alterado pelo tempo de contenção. Então, se esse animal estiver sendo contido por muito tempo, ele vai ter frequência cardíaca alterada, frequência respiratória alterada. Então, eu tenho mais chances de detectar anomalias se eu faço a auscultação cardíaca e pulmonar no início do exame clínico, que é o momento que ele ainda não está tão estressado. Para realizar a auscultação de uma forma adequada, eu preciso posicionar o meu paciente de uma forma que ele esteja contido e que ele fique confortável dentro do possível. Posiciono o estetoscópio da forma correta.
para a auscultação cardíaca, eu preciso expor a região peitoral da ave. Então, eu tenho que liberar uma pinça, segurar a ave com um pouco mais de firmeza para que ela não escape. E posiciono o estetoscópio palpando o externo. Posiciono ele do lado esquerdo. Lado direito também. No caso de aves muito pequenas, eu tenho uma frequência cardíaca muito acelerada. Então, fica até difícil eu fazer a contagem da frequência cardíaca. Eu vou detectar nessas aves, normalmente, bradicardia, que é a redução do número de batimentos cardíacos por minuto. Talvez eu detecte arritmias e sons anormais, como sopros cardíacos. Nas aves maiores, quando elas estão em repouso, eu consigo auscultar uma frequência cardíaca mais baixa. Por exemplo, as cacatuas são aves que já têm uma frequência cardíaca um pouco menor do que os psitacídeos de menor porte. Para que eu consiga auscultar a respiração dessa ave, eu preciso posicionar o estetoscópio agora na região dorsal desse animal. Então, para que eu consiga ter acesso a essa região, eu preciso liberar a minha outra pinça. E eu vou precisar posicionar a ave agora de costas para mim. Então, eu faço a contenção dela dessa forma. E vou expor a porção do dorso dela para que eu tenha acesso e posicione o estetoscópio adequadamente. A posição do estetoscópio vai ser nos sacos aéreos caudais. Eu preciso passá-lo por baixo da asa da ave. Lado direito e lado esquerdo. Nesse ponto do exame, eu consigo auscultar algumas anormalidades. Né? Se a ave não tem nenhum tipo de patologia, se ela não tem nenhuma anomalia no aparelho respiratório, eu vou escutar o fluxo do ar com dificuldade. Se eu não escutar nada, é porque essa ave não tem nenhuma anomalia respiratória. Caso ela tenha uma aerossaculite ou algum quadro que cause uma redução da luz, da passagem do ar dentro dos pulmões, eu escuto ruídos, né? Ruído do ar passando por uma região que é muito estreita. No caso de aerossaculite muito grave, eu escuto até estalos quando eu ausculto essa região de sacos aéreos. Que são estalos correspondentes aos sacos aéreos encostando, se aderindo um ao outro e soltando, quando eles estão com a parede muito espessada. Então, eu consigo auscultar sons anormais quando eu faço a auscultação da respiração. E é muito importante que eu faça a auscultação dos sacos aéreos nas aves, inclusive nas aves de pequeno porte, para que eu consiga detectar essas anomalias. Então, no caso das aves que são mais agressivas, que não toleram muito bem a manipulação, depois que eu finalizar a contenção física desse animal, eu vou realizar a pesagem, como eu disse anteriormente. Então, ao aliviar o animal da contenção,
eu posiciono ele na balança, dentro da caixa plástica, e fecho a caixa, que aí eu tenho o valor do peso da ave. Uma coisa importante durante o exame físico de aves é que, dependendo do grau de estresse que essa ave vai desenvolvendo ao longo do exame, eu preciso liberá-la da contenção. Eu não posso querer fazer o exame completo de forma sequencial sem considerar que essa ave pode estar muito estressada. Então, o clínico ele tem que ter esse bom senso e ele tem que conhecer bem os sinais que as aves nos dão para que ele avalie se o tempo de contenção já foi muito e se a ave já está manifestando sinais de estresse excessivo. No momento que a gente detecta que essa ave já está com estresse excessivo, ela já está com uma respiração muito dificultosa, muito pesada e com uma taquipneia fora do normal, nós precisamos liberar essa ave. E a gente observa também a temperatura. Eles não podem superaquecer. As nossas mãos normalmente esquentam esses animais. E o estresse também aumenta a temperatura. Então, eles podem desenvolver uma hipertermia por estresse. Então, sempre que nós percebermos que esse animal está manifestando estresse de uma forma excessiva, nós vamos liberá-lo da contenção e realizar a contenção de novo quando eles conseguirem relaxar, quando a frequência respiratória diminuir e nós considerarmos que eles já estão aptos para uma nova etapa do nosso procedimento. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.